Olá amigos, hoje estou na casa de mais um irmão da igreja do Parque dos Trabalhadores que eu também frequento. É uma grande alegria. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 7. E quem vai nos ajudar hoje a entender a lição é o nosso irmão, que eu quero pedir que ele se apresente para vocês. Olá Robson, é uma alegria estar com você, acompanhando o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o João Muniz Júnior, também sou membro da Igreja do Parque dos Trabalhadores. Congregamos juntos, né, Robson? Verdade. É uma alegria podermos estar juntos aqui estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Muito bem, eu quero convidar o irmão João para a gente termos uma palavra de oração. Pai eterno que está no céu, queremos te pedir que o Senhor venha se fazer presente aqui nesse momento, Amém. Durante esse estudo, que o Senhor traga o teu Espírito Santo e abençoe o irmão João, Amém, Pai. de modo que ele seja inspirado por ti, Amém, Senhor. ao esclarecer os pontos da lição número 7, para que o coração das pessoas que estiverem visualizando este comentário possa ser atingido, tocado, e que as pessoas compreendam com clareza a palavra de Deus. Amém, Pai. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. O título da lição número 7 é Compartilhando a Palavra. João, eu vou ler o verso e vou te pedir que você explique ele para nós, tá? Beleza. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, verso 11. João, me explica esse verso. Como assim a palavra não vai voltar vazia? Muito bem. Antes de dar a explicação do verso, Robson, só fazer uma introduçãozinha, claro, a título do tema desta semana, compartilhando a palavra. Estamos falando a respeito de como testemunhar de Jesus Cristo para as pessoas. Sim. Né? E cada semana temos estudado um assunto diferente. E nessa semana compartilhando a palavra. Nesse contexto, este verso ele faz todo sentido. Porque quando nós testemunhamos para as pessoas, compartilhando a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a promessa de Deus é que esta obra vai ter resultado. Não vai ser uma obra infrutífera. Mas, como diz que não voltará vazia, duas respostas podem acontecer das pessoas. As pessoas podem aceitar a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, converter-se e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ou elas podem rejeitar a palavra e, dessa forma, perder a oportunidade da salvação. Mas, de qualquer forma, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, que é testemunhar de Jesus Cristo aos milhares de pessoas que nós temos no nosso mundo. João, eu queria te fazer uma pergunta agora. Poderíamos conhecer a Cristo sem a Bíblia, sem a palavra de Deus revelada? Seria possível, João? Sem a Bíblia, nós podemos saber várias coisas sobre Deus, Robson, né? Que Ele existe, que existe um ser superior, podemos saber que as coisas não surgiram do nada, que existe alguém que planejou tudo isto. Os céus proclamam a glória de Deus, né? As belezas criadas anunciam que existe um Criador. Mas existem algumas coisas muito importantes que sem a Bíblia nós não saberíamos. As pessoas não saberiam. Uma delas é sobre Jesus Cristo, o Messias, o prometido Salvador que viria dar a sua vida para nos perdoar os pecados e dar a vida eterna. Fantástico, João. Essa resposta sua foi tão completa que já me respondeu a pergunta número 2 que eu lhe faria. Como posso conhecer o plano da salvação melhor? Através do estudo da palavra de Deus. Daí, Robson, que é importante compartilhar a palavra de Deus. Porque eu posso testemunhar do que Deus tem feito na minha vida apenas, ou das coisas boas que têm acontecido ao redor, das coisas criadas. Mas compartilhar a palavra de Deus faz toda a diferença para que a pessoa compreenda Jesus Cristo, o plano da salvação e o nosso destino eterno. Então a Bíblia tem que ser aberta na casa das pessoas, com as pessoas, para que elas possam compreender este tema tão maravilhoso que é Jesus Cristo. Fantástico. E a salvação. Então, sem a palavra de Deus iluminada, nós não poderíamos ter um conhecimento pleno. É verdade. O que o Espírito Santo nos revela
com relação à salvação e com relação ao pecado. Nós sabemos que o Espírito Santo ele nos revela, nos convence da justiça, do erro, nos lembra daquilo que estudamos e nos convence do pecado. Mas qual é a importância dele no estudo da palavra de Deus? Muito bem. Eu até tinha destacado um pouquinho mais na segunda-feira, vou mencionar já aqui, de acordo com a sua pergunta, o mesmo Espírito que esteve lá na criação, Robson, e tudo que foi feito foi através do poder da palavra, ele é o mesmo Espírito que levou os homens, os profetas, a escrever a Bíblia. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso rogar que o Espírito Santo, que inspirou esses homens a escrever, possa me ajudar a entender. A gente chama isso de iluminação. Iluminar a nossa mente para compreender corretamente o que ele quis revelar ali ao escritor, ao profeta bíblico, para que hoje nós possamos entender e aceitar em nossa vida. Fantástico. João, eu queria te perguntar, antes que eu passe para domingo, tem alguma coisa que você gostaria de mencionar sobre o sábado da lição? Ah, sim. Eu achei assim, bem interessante essa introdução, essa abertura. E uma coisa importante a mais é que a Bíblia, ela toda testemunha de Jesus Cristo. Jesus mesmo falou isso: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então há um fio que permeia toda a Bíblia, e este fio é a história da redenção. É Jesus Cristo, é o plano da salvação que Cristo nos oferece. Então, ao apresentarmos a Bíblia para as pessoas, não devemos ficar nos detalhes, né? Focar apenas em histórias e tudo mais, mas no principal, que é apresentar Jesus Cristo. Fantástico. Então, com a sua permissão também, passaremos para o domingo, dia 9 de agosto. Os símbolos da palavra de Deus. Eu anotei alguns símbolos aqui. Legal. E eu vou pedir que você me explique, João. Olha, logo na letra A tem alguns aqui, mas eu pus outros, né? Lâmpada, um símbolo. Pés, eu encontrei no verso pés. Caminho, fogo. Martelo, penha. Encontrei também a semente, o pão da vida, né? Encontramos no verso da Bíblia. E eu queria te perguntar, João, a Bíblia tem esses símbolos, como que a gente pode entender melhor a Bíblia e entender a dinâmica desses símbolos? Até a própria expressão Bíblia, que a gente coloca como, né, o conjunto de livros, então tem várias escrituras, livro sagrado, então tem vários nomes para a Bíblia. Só que a própria Bíblia diz de vários símbolos, que você mencionou alguns, para identificá-la. E cada um destes símbolos traz uma verdade. Então, quando você pega um destes símbolos e usa, você está querendo aplicar um papel da Bíblia utilizando de um símbolo. Exemplo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando eu digo que a Bíblia é uma lâmpada, é como se na minha mente viesse a imagem de uma lâmpada iluminando o meu caminho. Colocando isto para nós, seres humanos, o que seria? Uma mente obscurecida pelo pecado. Uma mente nas trevas, porque ainda não encontrou o caminho da luz. A Bíblia vem e transforma, ilumina essa mente e faz com que a pessoa desperte, que ela entenda onde que ela está, entenda a situação da sua vida, o porquê do pecado e da salvação. Entendo. Então, quando cada um destes símbolos, fogo, Jeremias fala do fogo ali, né? O fogo no sentido de purificar-nos dos nossos pecados. E Pedro fala disso também, que quando o fogo, nós passamos pelo fogo, não devemos estranhar. Tiago também fala disso, porque é necessário que sejamos purificados. E a Bíblia é o símbolo disso, do fogo. Também Deus é o símbolo do fogo, né? É o fogo purificador. E cada um destes símbolos, então, tem uma verdade presente. Aí você mencionou alguns outros. A semente. Semente. A semente. Pés. A Bíblia como a semente. E Jesus contou uma parábola extraordinária do semeador. Então, que a palavra de Deus é a semente, que em alguns corações nasce rapidamente, mas a pessoa rejeita. A pessoa não quer. Mas em outros são sufocados, né, pelas coisas da vida. Pelas tarefas, pelo trabalho, pela família. Mas em alguns corações a palavra de Deus, ela frutifica.
ela prospera e aí dá bons resultados. Então a semente é a palavra de Deus também. Então são símbolos que são usados para mostrar a importância da Bíblia na vida de cada pessoa. Legal. Irmão Muniz, gostaria de te perguntar, tem algum ponto que você gostaria de mencionar sobre o domingo antes de avançarmos para a segunda? Ou podemos avançar? Eu acredito que, eu acho que é a questão dos símbolos, né? Uhum. Tem vários outros, a gente não mencionou, do martelo, você Sim. colocou da penha, que protege, né? Que ao ficarmos protegidos na palavra de Deus, o maligno não tem poder sobre nós. Então, eu acredito que ficou bem claro que cada um destes símbolos representa uma verdade. Avançando para a lição de segunda-feira. Legal. Dia 10. O poder criador da palavra. E essa eu já deixo a pergunta para você, irmão, como o próprio título. Que poder criador é esse, irmão João? Muito bem. A lição coloca aqui para gente alguns textos. Um deles é Hebreus, capítulo 1, e também menção de Salmo 33, versos 6 e 9. Nestes versos é mencionado que todas as coisas que Deus fez, Ele fez através do poder da sua palavra. Sim. Haja isto e aparecia, surja isto e surgia. Então Deus falava e a sua palavra tinha um poder criador. A lição coloca até a palavra hebraica que era usada, a palavra bara, Muito bom. que é usada unicamente no contexto de que Deus cria a partir do nada. Ele fala e as coisas surgem. Não tem uma matéria pré-existente, não tem nada. Ele fala e a sua palavra tem poder. Então este poder criador de Deus, que foi dado ali no começo, quando ele falava para surgir as coisas, o Espírito Santo era o agente que fazia essa obra. Deus o Pai estava ali, o Filho estava ali e o Espírito Santo. E o Espírito é que movia e agia ali, e a palavra saía e conduzia a criação. A lição coloca aqui para nós que este mesmo poder da palavra de Deus, ao criar as coisas, está presente na Bíblia, no livro sagrado. Por isso o seguinte, eu acredito que não exista nenhum poder maior na terra do que o poder da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque é o seguinte, nela está presente o mesmo processo criativo de Deus, que é o Espírito Santo. E o mesmo poder que tinha no começo, quando criou, nós temos na Bíblia Sagrada. Sabe, Robson, eu na minha vida, Sim. nos meus 42 anos de idade, eu já vi muitas histórias de pessoas que por várias questões, por várias situações, não tiveram suas vidas mudadas. Eu acredito que você também já viu. Eu já vi história de pessoas viciadas na bebida alcoólica que, sabe assim, as pessoas falavam, para com isso, você está destruindo sua vida, está destruindo sua família, perdi emprego, e nada, a pessoa não mudava. A pessoa não abandonava. Olha, você tem que tomar jeito, você tem que parar com isso. E a pessoa continuava. Um dia, essa pessoa teve um encontro com a palavra de Deus. Alguém chegou para estudar. E essa pessoa, ao conhecer a palavra de Deus, ao começar a estudar, foi tendo a sua vida transformada. E depois essa pessoa parou de ser uma pessoa viciada, se tornou uma pessoa melhor, começou a frequentar a igreja, e aí essa pessoa teve uma nova vida, sua família ficou estruturada de novo, não perdia mais os trabalhos por causa dos seus vícios, e eu já vi várias situações assim. E essa situação que eu estou falando é bem próxima a mim, do passado do meu pai. Quase perdeu a família, mas Deus o resgatou porque alguém chegou para estudar a palavra de Deus com ele. Deus seja louvado. Deus seja louvado com isso. Então é o seguinte, para mim, o maior poder na terra, o presente que Deus deixou hoje, é a palavra de Deus. Ela que transforma a vida das pessoas. Amém. Com a sua permissão, vamos avançar para terça-feira. Os benefícios de se estudar a palavra de Deus. Eu quero deixar uma pergunta aqui, que é a própria pergunta 3 da lição. Certo. Quais esses benefícios surgem do estudo da palavra de Deus? Que benefícios é esse? Eu acho que você acabou de citar, uma conversão e um abandono de um vício. Que Deus foi louvado com a mudança da vida dessa pessoa, que foi, no caso, seu querido pai. Verdade. Olha, existem vários benefícios em estudar a Bíblia, né? Vários. A lição coloca alguns, a gente já sabe ao estudar a Bíblia que existem vários deles. Por exemplo, Pedro falou que nós nos tornamos participantes, co-participantes da natureza divina, ou seja, Paulo também falou que nós acabamos tendo a mente de Cristo ao estudarmos a palavra de Deus e nos tornarmos participantes do plano de Deus para a nossa vida. Tiago também falou que a poderosa vontade de Deus vem até nós através do estudo da palavra de Deus, da Bíblia.
E o texto em questão que você mencionou, da pergunta número 3, Paulo fala de alguns benefícios, algumas coisas maravilhosas que acontecem quando estudamos. Algumas deles nos torna sábios. Uma pessoa que estuda a Bíblia, ela tem esse contato com a Bíblia, ela se dedica em ter essa comunhão com Deus, ela se torna sábio. Aí seguindo os conselhos bíblicos, sabe? Antes de fazer um negócio, ela vai seguir o que a Bíblia diz. Não comece a fazer um negócio sem planejar, né? Provérbios fala, o sábio vê o problema e para. O tolo vai adiante e sofre o açoite. Então a Bíblia vai nos tornando sábios. Somos melhores, pessoas melhores por causa disso. E ouvindo você falar assim, irmão João, eu lembro de algo na história da nossa humanidade, de que grandes inventores, como Isaac Newton, o inventor da lâmpada, Benjamin Franklin, eram grandes estudiosos da Bíblia. Existem livros escritos por esses homens. Isso é verdade, o que você está citando. Homens sábios. É verdade. Eu me lembro de uma vez que eu li um livro, esse livro falando do poder da palavra de Deus, e nesse livro mencionava o seguinte, que no tempo antigo, os judeus, eles ensinavam a Torá, a lei para os seus filhos. Sim. E quando eles chegavam aos 12 anos, eles já estavam aptos a decidir entre o certo e o errado, a fazer as escolhas. Seria a maioridade dele, né? Então, aos 12 anos já estava com discernimento do que é certo e do que é errado, por causa do compromisso que eles tinham de estudar a palavra de Deus, seguindo o Deuteronômio, né? Assentado, andando, falavam sempre da palavra de Deus. Mas então ficamos sábios pelo estudo da palavra de Deus, nos tornamos melhores pessoas, melhor preparados para qualquer obra, para toda boa obra, diz o texto bíblico. E além disso, a Bíblia ela nos ensina, ela nos repreende quando nós estamos errados, ela nos corrige. Eu gosto de mentir, mas eu leio na Bíblia que não posso mentir. E a Bíblia me ensina a não mentir. Fantástico. Então eu vou melhorando a minha vida. E eu era um mentiroso e agora eu me torno uma pessoa melhor que fala a verdade. Tá certo? Então a Bíblia me corrige e me instrui no caminho. Mas, terminando essa parte, Robson, Claro. É o seguinte, o maior benefício que eu vejo ao estudar a Bíblia é que ela me concede a vida eterna. Na Bíblia nós temos o privilégio da vida eterna, porque nós conhecemos Jesus Cristo e Ele nos oferece a vida eterna. Então tem muitos benefícios, mas o maior deles é que na palavra de Deus nós encontramos a vida eterna. Fantástico, irmão. Passando então para a quarta-feira, aplicando a palavra de Deus. Agora sim, irmão João, nós vamos encontrar aqui como nós podemos aplicar a palavra de Deus para sermos boas testemunhas, ganharmos almas e etc., sermos cristãos verdadeiros. Agora é um ponto complicado, né? Como aplicar tudo que a gente aprende. É verdade. Tiago fala que se você apenas ouve e não pratica, ele fala que não adianta nada. É melhor nem ter ouvido, né? Do que você ouvir a palavra de Deus e não praticar. Lá em Apocalipse, o apóstolo João também fala que felizes são as pessoas que leem, as pessoas que ouvem. Às vezes a pessoa não consegue ler, mas ela está ouvindo. Mas no final ele diz, e aqueles que praticam as coisas que estão escritas nesse livro. A lição menciona para a gente a respeito das promessas de Deus. Nós não estamos abandonados neste mundo. Deus está aqui conosco. Amém, irmão. Deus está aqui cuidando. Amém. Em cada momento da história nós vemos Deus agindo. E essas promessas de Deus no passado sempre se cumpriram. Ele sempre foi fiel em manter a sua palavra, a sua promessa. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias, Robson, até o tempo do fim, até a consumação do fim. Então nós, ao testemunharmos para as pessoas, ao irmos de casa em casa, ao abrirmos com as pessoas, às vezes as pessoas, algumas não gostam, às vezes algumas ridicularizam, algumas zombam, às vezes somos mal recebidos, mas a promessa de Jesus é que Ele estará conosco. Não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa caminhada. Amém. Agora eu quero falar uma coisa com relação a essas promessas, é que as promessas de Deus, para nós, a maior parte delas, não são incondicionais. Ou seja, vai acontecer de qualquer jeito. É preciso que nós tenhamos fé, que a gente aceite a promessa de Deus. Então Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, como eu mencionei. Mas qual é o contexto? É quando eu vou para pregar o Evangelho, quando eu vou testemunhar. Quando eu estou fechado com Cristo, do lado dele. Exatamente. Agora, se eu vou ficar só deitado no meu sofá sem fazer nada para o Senhor, como que eu posso pedir essa promessa? Então é preciso que eu acredite, que eu tenha fé na promessa de Deus.
no final da história, ele prometeu mais coisas. Prometeu, inclusive, que cuidaria de cada um de nós e que o pão seria dado e a água seria certa. Mas é para quem estiver vivendo pela fé. Então, irmão João, você está me dizendo que existe uma promessa condicional, que há uma condição, e existe também promessas incondicionais, independente do que eu faça, aquilo vai acontecer. Exatamente. Por isso que eu mencionei que algumas são incondicionais, né? Por exemplo, a volta de Jesus vai acontecer, eu querendo ou não. Eu querendo ou não. A própria pregação do Evangelho, que é o tema do nosso estudo, Jesus falou assim, se vocês não fizerem isto, ele usou lá um exagero de palavra, mas disse que as próprias pedras falariam, clamariam. Mas ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta com você. A boa nova do Evangelho, que fez uma mudança tremenda na minha vida, deve ser compartilhada com os nossos semelhantes, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que convivem com você. Testemunhe do que Jesus tem feito. Amém. E Jesus vai estar com você. Amém. O poder do Santo Espírito te acompanhará. Você não estará sozinho para falar de Jesus, do amor dele para as pessoas. Deus seja louvado. Amém. Tem algum ponto que você gostaria de citar, irmão? Acho que tá bom. Podemos avançar. Podemos. Quinta-feira, compartilhando a palavra. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você agora em uma. Certo. O que é boas novas, irmão? Porque eu acho que às vezes a gente escuta essa palavra e não entende. Né? A gente pode não entender muitas vezes o que é boas novas. E como levar essas boas novas que nós vamos entender agora. Que você vai me explicar, irmão. E para nós todos. Muito bem. Boas novas, boas notícias... são palavras sinônimas daquilo que nós conhecemos na Bíblia como sendo o Evangelho, né? O Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas, essas boas notícias, é o seguinte, da Bíblia. Se existem boas notícias, antes de explicar o que é, Robson, se existem boas notícias, é porque antes tinha más notícias. Más notícias. Não é verdade? Verdade. Então as más notícias são, todos nós, por causa do pecado, estamos condenados à morte. Por causa do erro lá do Jardim do Éden de Adão e Eva, a morte passou a todo mundo e todo mundo estava condenado. O salário do pecado é a morte. Mas o verso de Romanos 6, 23 termina. Mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna. Então, as boas novas de salvação, as boas notícias é o seguinte, é o plano de Deus para nos salvar. O Evangelho é a notícia de que Cristo não nos deixou sozinhos, abandonados à nossa própria sorte. Ele veio para nos salvar. Então, pregar as boas novas, pregar o Evangelho, é anunciar a salvação que Cristo veio oferecer. Ele veio para nos salvar. Mas aí, Rob, você falou que como que a gente deve pregar isto, né? Sim. É verdade. Então, a principal mensagem da Bíblia, a principal razão da Bíblia existir, não é falar da geografia do tempo antigo, não é contar as histórias lá do povo de Israel, das batalhas. Tudo faz parte de um cenário. Mas o principal é, todas aquelas histórias apontavam para Jesus Cristo. A história de Raabe, de Ruth, todas essas histórias estão lá porque de alguma forma fizeram parte da história de Jesus Cristo, né? Sim. Mateus vai falar, genealogias. Então é o seguinte, a história principal, a mensagem principal da Bíblia é que Jesus Cristo é o Salvador e Ele veio para nos salvar. E temos que aceitar esse plano. Então, ao testemunharmos, ao ensinar a Bíblia para as pessoas, o principal não é destacar detalhes, até por exemplo doutrinas. As doutrinas bíblicas são importantes porque é o caminho do reino de Deus, são as sementes do reino de Deus, mas elas não fazem sentido nenhum sem Cristo. Então eu devo apresentar doutrinas com Cristo, porque Cristo é o principal, a mensagem central da Bíblia é Cristo. Então ao apresentar, eu tenho que ter esse pensamento, essa ideia de que eu estou apresentando a salvação em Cristo. E para as pessoas serem novas criaturas, novas pessoas, elas precisam então ter uma vida melhor, uma vida diferente, a vida que Cristo propôs para nós. Agora, como fazer isso? Eu vou dizer algumas coisas com relação a isso. Sim. Antes de sair para falar do amor de Jesus, orar, pedindo que o Espírito Santo abençoe essa pessoa que vai ouvir, que ela também possa ter o seu coração abrandado para ouvir. Temos que interceder por elas. Ao chegarmos lá, orar novamente, pedindo que o Espírito abençoe essa reunião, esse estudo, saber falar as palavras corretas ali da Bíblia para as pessoas no momento certo. Às vezes, se você se preparou para isso, você chegou lá e viu que o cenário, a situação não está favorável para o estudo.
Às vezes está um clima ruim, então você tem que se controlar, não é colocar a goela abaixo porque você foi para fazer isso. Verdade. Então tudo tem um contexto, tem a situação. E a pessoa que vai testemunhar de Jesus, ela recebe a sabedoria de Deus para entender isso. Há momentos certos para cada coisa. Eu tenho mais duas perguntas. Muito Uma bem. é, pode uma pessoa se envergonhar do Evangelho Eterno hoje? Olha que pergunta, hein? Jesus disse que se a pessoa se envergonhar do Evangelho, não tem salvação, né? A pessoa que negar, a pessoa que se envergonhar, que não quiser saber do Evangelho, não tem como se salvar, porque Deus não vai salvar quem não queira ser salvo. O apóstolo Paulo disse assim, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É possível que hoje, Robson, haja pessoas que se envergonhem. Se envergonhem de ser cristão, quer, às vezes, viver uma vida, às vezes até de fachada. Eu quero ser cristão, mas não quero que as pessoas saibam. Ou eu quero aproveitar o mundo e ser cristão ao mesmo tempo. Isso não é possível. Ou você está com Cristo ou você é contra Cristo. Ou você ajunta ou você espalha, disse Jesus. Tem um caminho largo e estreito, só tem duas possibilidades. Não existe uma terceira alternativa. Não é possível ficar em cima do muro. Então, não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus na tua vida. E testemunhe disso com toda a sua força, com toda a sua alma. Amém. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. Mais uma pergunta? Muito bem. Qual deve ser nossa postura hoje no momento atual que vivemos? No contexto em que vivemos hoje, eu imagino de pandemia também, de ser um cristão, qual deve ser, de levar o Evangelho? Eu lhe pergunto, qual deve ser nossa postura hoje, no momento em que vivemos? O fato é que, como nós estamos num momento de pandemia e as coisas se tornam mais difíceis, o fato de termos esse compromisso, essa responsabilidade de testemunhar, isso não muda. Que o fato de testemunhar pode ser de diversas maneiras, né? Diversas formas. E uma delas, por exemplo, através das mídias, dos recursos tecnológicos que nós temos, nós podemos testemunhar. Você pode testemunhar para os seus parentes, e principalmente nesse momento difícil, agora que passamos, em que há muitas pessoas com, sabe assim, para baixo, né? Algumas depressivas, algumas com uma insegurança com relação ao futuro. E nós, conhecendo a história bíblica e conhecendo o final, o desfecho da história, temos mais força, porque sabemos que cada vez mais perto do fim, as coisas ficarão mais difíceis. Mas a Bíblia diz para a gente ter bom ânimo, não ficar amedrontado. Então nós podemos levar essa esperança para as pessoas. Então, num momento de pandemia como este, Robson, ao invés de nos fecharmos e ficarmos reclusos, é o momento mais oportuno, mais propício para a gente falar de Jesus, testemunhar de Jesus, usando as ferramentas que a gente tem, as redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, falar, testemunhar, não fique assustado, não fique atemorizado, porque Deus está contigo. Fantástico. Eu gostaria de perguntar, irmão, tem algum ponto da quinta-feira que gostaria de mencionar, antes que avancemos para a sexta-feira? Eu acredito que é isso mesmo. Eu gostaria de saber se você tem, como que a gente poderia fazer uma síntese aqui de sexta-feira e uma conclusão. Muito bem. Eu quero falar... Ou poderia ler, você fica à vontade, irmão. Tá, se você quiser ler também alguma coisa, pode, tá, Robson? Tá bom. Eu gostaria de dizer o seguinte, o maior desejo de Deus é salvar as pessoas. É isso que faz o coração de Deus ficar feliz, salvar. O Evangelho diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então há festa no céu quando alguém aceita o plano da salvação. E você que já aceitou, causou alegria no coração de Deus. Amém. Eu, ao ter aceitado, causei alegria no coração de Deus. Amém. Você também, Robson. Amém. É o motivo da alegria e do sorriso de Deus. Amém. Mas o fato de ainda termos pessoas neste mundo que não conhecem o plano da salvação, já ouviram falar de Deus, já ouviram falar de Jesus, mas não sabem direito como que funciona, como que é. E essas pessoas ainda precisam ouvir que Deus nos ama tanto, que Ele deu o seu único Filho para vir morrer em nosso lugar. E Ele quer que um dia estejamos com Ele por toda a eternidade.
E este plano de Deus é o que tem que mover o nosso coração. Amém. Tem que nos causar alegria de testemunhar para as pessoas e fazer com que elas se sintam felizes também ao nosso lado de fazer parte do povo que aguarda a volta de Jesus Cristo. E isso é uma tarefa, é um privilégio de cada cristão. Amém. Não é do líder só da igreja, é de todo mundo. Cada um com seu dom, com seus talentos, com seus recursos, fazendo uso disso para cumprir esse propósito. Você gostaria de ler? Eu gostaria de finalizar mesmo esse estudo, que foi fantástico. Que Deus ilumine a cada um de vocês que escutarem essa mensagem do Amém. comentário da lição número 7. E eu quero pedir nesse momento que o irmão João dirija uma oração a cada um de vocês aí que estiverem assistindo através do link do YouTube. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, pelo plano da salvação Amém. oferecido em Cristo Jesus. Amém. Somos gratos porque a nossa vida estava nas trevas, sem esperança, Amém. mas hoje temos alegria porque Cristo nos salvou e aguardamos o breve retorno dele para estarmos contigo por toda a eternidade. Amém. Nos ajude, Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão assistindo, Amém. que possa também ser tocada para aceitar o plano da salvação e para testemunhar desse plano para os seus semelhantes, fazendo com que mais pessoas venham para Cristo e estejamos como uma grande família no lar eterno. Abençoe a todos nós, perdoe onde temos falhado, nos ajude a sermos melhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém. Senhor. Amém, Senhor.